vou fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui um pouco isso aqui hoje, né, para a gente trabalhar um pouco mais a simetria de gate, e depois nas próximas aulas a gente já vai entrar em um pouquinho mais de funções de Green, que é uma coisa importante aqui do curso, né, encobrir, e depois a gente volta para falar, aí trabalhar mais a fundo a equação de Dirac, aspectos da equação de Dirac, certo? Bom, então nós temos que trabalhar na aula passada, né, a gente trabalhou a formulação invariante de gauge, e a gente viu que, na verdade, a gente precisava, né, para depois, quer dizer, a ideia que nós demos foi que a simetria de gauge, que está presente nela, é uma necessidade do potencial, a gente precisa da simetria de gauge para trabalhar os spins que um campo carrega, mas na verdade, depois essa simetria ela chega também no setor de matéria. Aí a gente viu na aula passada que fazendo o acoplamento do campo eletromagnético com a equação do Dirac, a gente via como a matéria, quando se acopla com o sistema de gauge, ela adquire a simetria que é necessária no setor de gauge para fazer propagar só o spin 1 e congelar o spin 0. Então isso aí a gente viu. Depois a gente vai fazer um outro exemplo para a gente ver como a simetria de gauge pode congelar o spin 1 e deixar passar o spin 0. Então vamos continuar aqui um pouco a nossa discussão dos diferentes spins, mas só para a gente se lembrar, nós estávamos trabalhando então o caso do spin meio. Então nós estamos pegando o caso de uma partícula carregada com spin meio. Então nós estamos trabalhando basicamente com o campo de Dirac. Então a nossa equação de Dirac original era essa aqui, como nós já tínhamos trabalhado aqui no curso, né? A equação de Dirac livre, né? E aí nós vimos que o sistema, a invariância de gauge, né, que está associada, né, a essa invariância do potencial eletromagnético, ela nos leva a essa redefinição aqui da derivada atuando no setor de matéria. Então a gente vê aqui a derivada atuando no setor de matéria, vai para algum operador que nós acabamos identificando como uma derivada covariante. Nós tentamos justificar por que isso é um operador de derivada, porque satisfaz a regra de Leibniz, né? Quando a gente quer essa derivada, então ela acaba aqui vindo para a derivada usual, ordinária, e aqui a gente tinha visto que aparecia o I, o E que a gente associa com a constante de acoplamento, né? Aqui a carga sobre H portado a mi psi. Então o que era crucial para nós é a presença dessa carga aqui. A presença dessa carga aqui, ela nos diz que quando nós fazemos essa transformação aqui no potencial de Maxwell, o nosso campo automaticamente, essa transformação, devido ao acoplamento eletromagnético, ela induz, né, para esse campo aqui o aparecimento de uma fase. Essa fase aqui adquiria essa forma, né? Acaba sendo menos I, aí aqui essa mesma função alfa, e isso aqui atuando. Se eu me lembro bem, aparecia o sinal S. Você pode checar ele, ou alguém que não correu, aqui aparecia o sinal mais e aqui na frase aparecia o sinal menos, né? Então o que a gente via era que no mesmo momento em que nós fazemos, né, esse acoplamento aqui, quer dizer, fazemos essa transformação aqui no amigo, esse psi tem que sofrer essa transformação simultânea para que essa equação aqui, né, I, gama I, essa equação que a gente vai botar uma forma usual.
Então, o que nós vimos, né, quer dizer, essa equação aqui é a equação agora em presença do campo eletromagnético. Então, essa equação, se eu fizer essas duas transformações simultaneamente, essa equação aqui mantém a mesma forma. Ou seja, eu posso escrever essa equação colocando a linha, colocando aqui linha. Então, a equação sem linha e a equação com linha ficam idênticas. É nesse sentido que a gente fala da invariância de Gauge, né, das equações. Só para lembrar que essas duas transformações feitas simultaneamente nos dão esse resultado aqui. Eu só queria chamar a atenção para mais uma coisa que eu não me lembro se eu deixei claro na aula passada, é que e a atuação desse objeto aqui, que nós identificamos como derivada covariante por causa da regra de Leibniz, né, nós tínhamos colocado que quando o psi se transforma desse modo, o que caracteriza a transformação dele é a carga dele. Se ele não tiver carga, se a carga dele for zero, essa transformação é a identidade. Então, isso aqui é simplesmente um simulate. Esse é aqui algo universal, independentemente da carga, independentemente do objeto. Esse aqui, ele marca o que a gente chama de constante de acoplamento da interação. E esse E é o valor da carga, que é uma outra coisa. O valor da carga e a constante de acoplamento. Essa aqui é universal, essa aqui não. Cada partícula tem sua particular carga. E aí, independentemente, né, da carga, esse objeto aqui se transforma exatamente da mesma forma. Ou seja, se esse objeto tem carga Q, essa derivada também tem carga Q, porque esse campo aqui é neutro, ele não tem carga eletromagnética. Então, a atuação desse campo sobre o campo carregado não muda a carga dele. Se esse campo aqui fosse carregado, aí sim, esse cara aqui teria uma carga diferente, essa derivada teria uma carga diferente do psi. Então é isso que faz com que esse objeto aqui se transforme exatamente da mesma forma que o psi, inclusive com o mesmo valor da carga. O psi é que sobre comportado, e aqui o parâmetro alfa da transformação, o dmix. Se a derivada covariante de um campo carregado é um outro campo, mas que tem a mesma carga que o campo original. Porque o campo eletromagnético é neutro. Isso aí é uma característica da interação, que a gente chama depois de interação laser. Eu tinha colocado esse resultado aqui para vocês, tínhamos visto a regra de Leibniz. Então, se eu pegar dois campos, né, com cargas distintas, né, a derivada covariante atuando no psi1 psi2 é a derivada covariante no primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada covariante do segundo. Tínhamos visto também, né, se a gente pegar, por exemplo, a derivada covariante desse objeto aqui, se barrado, então é nipsi, esse objeto aqui, nós vimos que era a corrente, e essa corrente aqui é conservada. Como esse objeto aqui é neutro, a fase que está aqui cancela a fase que está aqui, essa derivada covariante é idêntica à derivada usual. Então, sempre que a derivada covariante estiver atuando numa certa combinação de campo, ela já sabe automaticamente qual é a carga desse objeto aqui. Então, se esse objeto aqui é neutro, porque as fases se cancelam, essa derivada automaticamente vira essa, porque esse termo de Q aqui é zero. É só chamar a atenção desses resultados. Bom, então, nós tínhamos feito isso e nós terminamos a aula. Eu vou querer retomar a partir dali, dando uma olhada na estrutura da corrente eletromagnética, deixa eu apagar aqui, do campo de Dirac. Isso aí é o que a gente chama de decomposição de Gordon, da corrente eletromagnética. Que eu terminei a aula passada em cima disso, eu não queria passar muito batido em cima
disse que ia voltar um pouco aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos retomar a equação de Dirac em presença do campo eletromagnético. Então nós temos isso aqui. Vou colocar cortado. Achei que até uma conjugação de carga. Obrigado, Alexandre. Tinha esquecido disso. O Alexandre adiantou um pouco. A gente volta lá. Então, só para lembrar aqui que o Alexandre falou, na aula passada a gente tinha falado sobre a conjugação de carga, que era uma simetria da equação de Dirac. Então, nós vimos na aula passada que, a partir desse spin psi, depois vamos voltar a isso aqui quando a gente fala das simetrias discretas do eletromagnetismo, né? Então, nós podemos fazer essa transformação aqui, passar um psi C, né, que é definido desse modo assim, C, psi barra transposto, que por sua vez pode ser escrito como C, gama zero transposto, né? Psi estar, que por sua vez pode ser escrito como menos gama zero C psi estar, onde essa matriz C é uma matriz antissimétrica e que satisfaz essa propriedade aqui. Então, se nós fizermos, se nós formos capazes de encontrar uma matriz com essas duas características aqui, essa matriz aqui, ela é unitária, antissimétrica e satisfaz essa relação. Então, essa é a chamada matriz de conjugação de carga. Com essa matriz de conjugação de carga, a gente fez as três operações básicas na equação de Dirac. A gente barrou a equação de Dirac, transpôs a equação de Dirac e aplicou o operador C. E aí a gente chegou à conclusão de que essa grandeza, quer dizer, essa equação aqui, gama mi, psi C. Se psi é a solução da equação, psi C também é uma solução da mesma equação, só que mais. Então, a simetria que nós chamamos de conjugação de carga, ela está nesse fato. A simetria significa que se você tem uma solução, o papel da simetria em física, né, sobretudo na mecânica quântica, é se a gente tem uma solução da equação de Dirac, automaticamente nós encontramos outras soluções da equação com os mesmos níveis de energia. A gente encontra degenerescência nos níveis de energia. Quem está por trás disso é uma simetria. Aqui a gente tem aqui não é mecânica, não é mecânica quântica, não é mecânica, é uma física de campos clássico, mas aqui o que a gente está dizendo é isso. A gente tem uma solução, um campo psi, em presença de um campo eletromagnético ali. Esse campo psi está descrevendo alguma partícula que tem carga Q. Então, ele satisfaz a essa equação de campo aqui. O que a gente está dizendo é que se psi é a solução dessa equação de campo, esse objeto psi C também é a solução da mesma equação de campo, só que com a carga oposta. Só mudou o sinal da carga. Então, essa solução aí, que a gente chama de solução conjugada de carga, que foi da onde se tirou, Dirac usou para tirar a interpretação de que, então, a esse campo eu posso associar uma outra partícula, que é uma partícula com a carga oposta e com a mesma massa. A gente pode também recolocar dizer o seguinte, a equação dessa forma, vocês estão vendo, a equação não fica invariante, porque eu não mexi no campo eletromagnético, mas a gente pode fazer uma transformação, a gente pode definir, o que o Dirac fez, definir a transformação de conjugação de carga, dizendo, o meu campo eletromagnético, apesar de neutro, né, ele é real, ele também sofre a transformação de conjugação de carga. Então, a transformação de conjugação de carga completa, ela atua no campo
espinorial no campo carregado dessa forma. Então, o conjugado de carga do campo de Dirac é esse objeto CC. E o conjugado de carga, eu posso fazer também uma operação de conjugação de carga no campo eletromagnético. O meu campo eletromagnético conjugado de carga é menos o campo eletromagnético. O campo eletromagnético não é invariante por conjugação de carga. Ele é neutro, mas não é invariante. Ele sofre uma mudança de sinal, ele sofre uma reflexão, uma paridade. E se a gente faz isso, então eu posso colocar aqui AC e aqui o menos. Eu reconstituo. Então o que a gente está dizendo, a invariância de conjugação de carga do sistema eletromagnético é essa aqui. A equação de Dirac em presença de um campo eletromagnético para uma partícula fermiônica carregada, o sistema é invariante de conjugação de carga se eu fizer simultaneamente a transformação discreta C no férmio, na matéria carregada, e no campo eletromagnético, de tal maneira que a equação adquira dessa forma. Quando eu fiz essa interpretação de que mudou a carga da partícula. Oi, pois é, aqui, eu estou dizendo, antes de eu pagar isso aqui, tinha isso aqui. Então, eu mantive o campo eletromagnético. Então, aquele campo é que é o campo de prova. Ele é que vai saber se a partícula tem carga mais ou menos. Então, se eu não mexo no campo eletromagnético, eu percebo que eu tenho duas soluções com cargas opostas. Essa é a situação física. Eu tenho o mesmo campo, então eu coloco duas partículas distintas no mesmo campo, e aí eu consigo perceber o sinal oposto das duas. Mas, do ponto de vista formal, eu posso estender a conjugação, a simetria de conjugação de carga, dizendo, não, o campo eletromagnético também se transforma, ele ganha um sinal menos, e aí, no fundo, você dizer que você mantém esse mesmo sinal, ou seja, a equação agora é completamente invariante, porque eu transformei os dois, mas está implícito aqui que esse campo conjugado de carga é menos o campo original, ou seja, eu não perdi a interpretação, porque a qualquer momento eu posso fazer isso aqui. Tá? Então eu só estou dizendo que formalmente nós introduzimos a simetria de conjugação de carga, dizendo que a equação ela é invariante se eu transformo simultaneamente o campo carregado e o campo eletromagnético, trocando o sinal do campo eletromagnético. Quer dizer, trocar o sinal do campo eletromagnético significa que no campo eletromagnético original, a solução para o CC tem carga oposta. Esse que é o problema. Tá certo, Gabriel? Sim. Tá? Então, isso aqui. Então, o campo eletromagnético, ele muda de sinal por conjugação de carga. Isso vai ser importante para nós depois, quando formos estudar a invariância CPT das equações de Maxwell, lembrar que a invariância de conjugação de carga muda o sinal do campo E e muda o sinal do campo B. Se eu mudo a μ, eu mudo o φ e mudo o vetor A. Quem muda φ e muda A, muda E e muda B. Então, essa conjugação de carga, ela me diz que o campo eletromagnético, por conjugação de carga, ele troca de sinal. Certo? Vamos pensar aqui na carga eletromagnética, na corrente eletromagnética. A corrente eletromagnética é esse objeto aqui, esse barrado, gama mi, si. Nós temos pensado nisso aqui para a corrente eletromagnética. A gente pode tentar como é que esse objeto aqui reage a uma transformação de conjugação de carga. Quem é o conjugado de carga da corrente? O que nós esperaríamos? Vamos olhar as equações de Maxwell. Tem as equações de Maxwell assim, divergência. Vamos pegar as equações de Maxwell em forma separada para ficar bem escrito. Divergência de E, equação de Gauss. Vamos pegar aqui a equação de Ampère-Maxwell. Então,
que nós imaginamos, né? Que as equações estão sentindo calor? Tem que abrir aqui para fazer um mentira? Se quiser, eu abro aqui, certo? Eu uso o ar que está ligado. Vamos lá. As equações de Marx são essas. Se a gente está sabendo que eu troco o sinal da carga, né? Quando eu faço a transformação de conjugação de carga, eu troco o sinal da carga e troco o sinal do campo elétrico. Essa equação fica invariante. Então, antes da transformação de conjugação de carga era isso, mas o SC é menos E e o você é menos Rho. Eu troco o sinal da carga. A mesma coisa, o BC é menos B, o SC é menos E e o J é Rho V. Eu troco o sinal da carga. Então as equações de Maxwell, elas são invariantes por conjugação de carga nesse sentido. Porém, vamos olhar pela equação de Dirac, a gente tem uma expressão microscópica para aquilo que é a nossa velocidade de corrente. Então, para nós, o JB eletromagnético, né? Então, a nossa corrente eletromagnética é esse objeto aqui. Quer dizer, a menos, né? Vamos dizer assim, o E aqui. Se barrar, vamos botar aqui. Esse objeto, vamos olhar só para esse objeto, esse bilinear aqui, que a gente viu que é conservado pela equação de Dirac. Então, se a gente pega esse objeto aqui, como é que ele reage a uma transformação de conjugação de carga? Então, vamos pensar o seguinte: esse objeto aqui, se barrar, se, do ponto de vista do mundo espinorial, ele é um número, né? Claro, isso aí não é um número, isso aqui é um quadro vetor. Eu tenho, para cada componente I, eu tenho gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Eu tenho 4 objetos aqui, 4 números. Só que, para cada número, esse objeto aqui, o psi barrado, é um espinor linha, a matriz gama mi é uma matriz 4x4, e o meu espinor psi é o espinor coluna. Então, esse objeto aqui, para cada gama, me dá um número. Claro, para cada gama, isso me dá um número. Mas isso não é um número, isso não é um escalar, isso é um quadro vetor. Tá bom, beleza, só para terminar. Então, no espaço espinorial, isso é um escalar. São 4 escalares no espaço espinorial. Mas no espaço-tempo, esses 4 objetos não são 4 objetos escalares, são 4 componentes de um quadro vetor. Isso tem um caráter quadro vetorial. Então, se eu fizer essa operação aqui de transposição do espaço espinorial, isso aqui é um vetor linha, matriz, vetor coluna. Se fizer a operação de transposição, isso aqui vai me dar o vetor coluna transposto, que fica a linha, a matriz gama mi transposta, e aqui o meu objeto psi barrado transposto. Então, isso foi a operação de transposição feita no espaço espinorial. Tá? Então, eu estou transpondo no espaço espinorial, só que no espaço espinorial, para cada mi, isso aqui é um número. Então, o transposto de um número é ele mesmo. Então, em princípio, eu teria isso aqui, psi barrado gama mi psi. Escrever isso desse modo. Então, esse seria esse número aqui. Vamos fazer agora, vamos colocar aqui as coisas que nós precisamos. Deixa eu apagar isso aqui, toda a gente coloca aqui. Vamos aproveitar esse quadro aqui. Vamos fazer a seguinte operação aqui. Então, nós temos isso aqui. Isso aqui é um número, então vamos ter o seguinte: psi barrado gama mi psi. Então, a gente vai ter transposto disso aqui. Então, é esse objeto. Mas, por outro lado, eu estou transpondo um número. Então, o transposto de um número é... Vamos aproveitar essa expressão. E vamos fazer o seguinte agora. Tá, então, psi transposto, C é menos 1, C, botei a identidade aqui. Gama mi transposto, C é menos 1, C, C. Psi barrado transposto. Fez isso aqui. Então, eu coloquei só a identidade. Primeiro eu transpus e agora eu coloquei as identidades aqui. Vamos olhar essa expressão aqui. Vamos pegar essa expressão aqui. Psi barrado é C, psi C é C, psi barrado transposto. Vamos fazer a seguinte operação aqui. Vamos
tomar, fazer, vou pegar aqui. Então essa expressão, deixa eu escrever aqui para melhor. Vamos escrever isso aqui do seguinte modo. Isso aqui é C, psi barrado é psi d'água, gama zero, transposto. Então vamos escrever isso aqui desse modo. Isso aqui é C, gama zero, transposto, psi estar. Vou colocar assim. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa expressão aqui, vamos tirar o barrado dela. O que significa pegar esse extensor psi C, né, esse extensor psi C e barrado? O que significa a operação barrado de Dirac? Nós já sabemos, a operação barrado de Dirac significa pegar aquele extensor, tirar o conjugado hermitiano dele e multiplicar por gama zero. Né? Esse é o significado, é a definição da operação barrado. Então, só para lembrar, aqui é a definição do objeto conjugado de carga. Não fiz nada, eu só usei essa definição, porque nós definimos como sendo o extensor conjugado de carga. Coloquei isso aqui. E aí aqui trabalhei, só quis reexpressar isso de outro modo. Lembrando que o psi barrado é o psi d'águia gama zero, eu tiro o transposto. Então fica C, gama zero, transposto, d'águia transposto é o estar. Então ficou isso aqui. É essa expressão aqui no fundo. E aí agora eu falei, vamos pegar o psi, desse objeto aqui, como nós já tínhamos visto, né? O psi C é também um vetor coluna, como o psi é um vetor coluna. Né? Então, eu posso tirar o barrado de Dirac dele, o conjugado de Dirac dele. O que é o conjugado de Dirac de um espinor qualquer? É pegar aquele espinor, tirar o seu conjugado hermitiano e multiplicar por gama zero. Então, vamos tirar o conjugado hermitiano desse cara aqui. Tirar o conjugado hermitiano desse cara aqui é o conjugado hermitiano do psi estar, mas o conjugado hermitiano do conjugado complexo é o psi transposto. Né? Porque o conjugado hermitiano ele pressupõe uma transposição e um estar. Então o estar cancela o estar, sobra só a transposição. Estou dizendo isso, que se eu pegar um vetor complexo, né? Tirar o complexo conjugado dele, tirar o conjugado hermitiano dele, ele vetor transposto, né? Porque a operação estar cancela a operação estar e o que sobra é a transposição. Estou pegando o d'águia, o conjugado hermitiano disso, então vai ficar psi, tá? O conjugado hermitiano do transposto, vou pegar isso aqui, o conjugado hermitiano é a mesma coisa que tirar o conjugado hermitiano do transposto. Você sabe que a operação de transposição e a operação de conjugação hermitiana são operações comutantes. Então, o d'águia do gama zero transposto é o transposto do gama zero d'águia. Só que gama zero é hermitiano. Já vimos? Então, se gama zero é hermitiano, esse objeto aqui vai ficar então o próprio gama zero d'águia. Né? Gama zero, gama zero transposto d'águia é a mesma coisa que gama zero d'águia transposto, mas o gama zero d'águia é o gama zero. Então isso aqui continua o gama zero transposto. E aqui fica o C d'águia. Mas o C d'águia é C menos 1. Matriz C é uma matriz unitária. Tá? Vamos fazer aqui o seguinte, então isso aqui é psi transposto. Aí eu posso colocar aqui, ó, C menos 1, C. Gama zero transposto. C é menos 1, como tá. Só botei aqui o C menos 1, C aqui no meio. Agora, C, gama zero transposto, C é menos 1, é menos gama zero. C, gama zero transposto, C é menos 1, é menos gama zero. Tá. Deixa eu pegar aqui, peraí, a gente só. Opa. Isso aqui, a gente vai aqui, eu botei. Isso aqui, esqueci de multiplicar, perdão, você tinha só, gente, aqui eu peguei isso tudo, peguei tudo, multipliquei, deixa eu ver. Bom, eu esqueci de multiplicar, por esse gama zero, perdão. Nós tínhamos feito essa operação, estou fazendo essa operação, mas tinha esse gama zero que eu não coloquei. Vamos pegar o dagger disso aqui, é o que eu estava fazendo. Então ficou psi transposto, como nós vimos, gama zero transposto dagger, é o gama zero transposto. E aqui ficou o C dagger, que é o C menos 1. E aí tinha esse gama zero morando aqui, estava quietinho aqui. Estou retomando, só reescrevendo esse gama zero que estava aqui. Então, isso que está aqui é isso que está aqui.
visto a partir daqui, tá claro? Professor, Pois não. por que o gama zero transposto d'água é o gama zero transposto? Qualquer matriz. Se você pegar uma matriz, tirar o transposto e tirar o Dagger, isso é a mesma coisa que você tirar o Dagger e tirar o transposto. O que é o Dagger? O Dagger de uma matriz é um transposto da matriz o gama está. zero é... Não, independe da matriz ser hermitiana, né? Quer dizer, se a matriz for... Não, mas no caso do gama zero... Isso, como ele é hermitiano, isso mesmo. Tá? Então, o Gustavo colocou, tirar o Dagger do transposto é a mesma coisa que tirar o transposto do Dagger. Mas como a matriz gama zero é hermitiana, então isso aqui continua valendo. Isso é a razão. Isso que apareceu o gama zero aqui. E esse gama zero já morava aqui quietinho pela definição. Aí agora vamos fazer aquilo que eu estava falando. Vamos colocar o C a menos 1 e o C aqui. Então coloquei aqui a identidade. Só fiz isso. Aí eu mantive isso e mantive o que mantém isso. Aí vamos. C, gama zero transposto. C é menos 1 é menos gama zero. E gama zero ao quadrado é a identidade. Então, esse cara aqui, com esse cara aqui, a identidade que pega esse sinal menos aqui. Então, o que nós mostramos é isso aqui. Mas C não é unitário não, né? C é unitário. Anti-unitário, né? Unitário. Não é anti-unitário, não, é unitário. C é menos 1, é C. Essa é a data. Então, no final de tudo, o que a gente mostrou é que o conjugado de Dirac do conjugado de carga é menos o espinor transposto C é menos 1. É isso que a gente está mostrando. Quer dizer, se vale essa relação, que define o conjugado de carga, vale essa relação. Quer dizer, o conjugado de Dirac do conjugado de carga é isso aqui, isso nós estamos dizendo. Tá bom? Por quê? Porque eu vou precisar disso aqui e aqui. Deixa eu apagar então isso aqui. Então, se transposto C é menos 1, é menos, então só vai lembrar, essa relação aqui, ó. Se transposto C é menos 1, é menos o psi separado. Então vamos apagar isso tudo, isso aqui foi tudo auxiliar, foi só cálculo auxiliar. Vamos voltar onde a gente estava. Que era aqui. Então, aí agora então, lembra que aqui eu tinha feito só a operação de transposição, tá? E aí agora só coloquei aqui as identidades. Agora vamos esquecer isso aqui e vamos lembrar. Se transposto C é menos 1, é menos psi C barrado. C, gama mi transposto C é menos 1, é menos gama mi. E C, psi barrado transposto, é um psi C. Então, o que nós estamos vendo aqui é que psi barrado, gama mi, psi é igual a psi C barrado, gama mi, psi C. Certo? Puramente algébrico. Só que a gente está com um problema aí. De interpretação. Desculpa, eu vou ter que abrir esse cara aí de ela está fechada, então vai bater. Esse ano. Está aberta? Se eu abrir essa janela aqui, está muita sombra de fato, não dá para ler, todo mundo lê, né? Deixa eu abrir aqui. Aí eu estou vendo na nossa sala. Esse ano. Então, pessoal, o que está dizendo essa relação? Essa relação está dizendo para nós o seguinte: se esse objeto aqui descreve a corrente eletromagnética, isso aqui é a corrente eletromagnética do meu férmio, e isso aqui é a corrente eletromagnética do meu férmio carregado, conjugado de Dirac. E esse cara deveria ter uma carga oposta. Psi C tem a carga oposta. Então, essa corrente, se a corrente eletromagnética, né, ela é O sobre C, J, se eu troco o sinal da carga, eu troco o sinal do J.
densidade de carga muda, e aqui também a densidade de carga que está dentro da corrente, que é o rho vezes V, muda. Então eu deveria ter aqui, eu estou dizendo que as duas correntes são iguais. Então tem um problema no sinal menos aqui. Mas isso não vem justamente porque quando você coloca o psi barrado com o psi, a carga total é zero. Oi? Sim, mas essa corrente aqui, a corrente eletromagnética é neutra. Isso é verdade. Ela não é real, ela não é complexa, ela é real, mas ela descreve a carga. Se você pegar a integral de J a zero, isso aqui te dá a carga. Então, se você mudou o som da carga, você tem que mudar o som da corrente. A tua observação é muito oportuna, porque, como o Gabriel está falando, a corrente é invariante de gate. Se eu fizer uma transformação de gate, a fase que está aqui cancela a fase que está aqui. A corrente é neutra. A corrente eletromagnética ela não é um número complexo, ela é um número real. Mas a densidade dela descreve a carga. Então, se eu trocar o sinal da carga, a corrente tem que trocar o sinal. Então, isso nos leva a uma questão interessante, que é a introdução de uma nova classe de números já na física clássica. Na mecânica quântica, ninguém tem problema de trabalhar com números que não comutam, né? Quando a gente pega, por exemplo, xi, né, pj, a gente sabe, na mecânica clássica, P simplesmente é um momento. Esses dois números são comutantes. Na mecânica quântica, a gente diz, não, a mecânica quântica, esse objeto aqui é elevado à categoria de um operador, esse também é um operador multiplicativo, de tal maneira que isso aqui é não trivial, daí é cortado. Então, eu vou passar a trabalhar com números agora que não comutam. Isso na mecânica quântica. Mas na mecânica clássica, aqui nós não temos nada quântico aqui. Isso tudo para nós aqui são campos clássicos. Campo clássico. Quando eu estou falando da equação de Dirac, eu não estou trabalhando com a equação de Dirac da mecânica quântica. Eu estou trabalhando com a equação de Dirac do campo de Dirac clássico. Depois nós vamos falar da mecânica quântica. Vou fazer a interpretação, pegar a mesma equação de Dirac e vou dizer que psi não é um campo. Psi é uma função de onda, que é um espinor do espaço do Minkowski. Essa é uma interpretação da equação de Dirac. Mas para nós aqui, nós estamos trabalhando com a equação de Dirac, olhando para esse psi como sendo um campo clássico. É uma representação do grupo de Lorentz. É a representação meio zero mais zero meio do grupo de Lorentz. Então isso nos obriga a seguinte, o que aconteceu quando a gente pegou esse transposto? O que a gente fez quando pegou? A gente tem essa expressão psi barrado, gama mi psi. Vamos colocar aqui os índices do espaço de Minkowski. Isso aqui é um espinor linha. Então isso aqui é um espinor com índice alto. Essa matriz aqui é uma matriz gama no espaço espinorial com índices alfa, beta, e isso aqui é o meu psi beta. Então isso aqui é esse objeto, né? É esse vetor, esse vetor linha, a matriz que conecta o vetor linha com o vetor coluna e o vetor coluna. Então isso aqui, como eu estava dizendo, isso aqui é um número no espaço espinorial, mas é um quadro vetor no espaço Minkowski. O que nós fizemos quando nós transpusemos? Nós fizemos o seguinte, trouxemos esse cara para cá. Então esse aqui é um vetor coluna. Então a gente sabe, esse aqui é um vetor psi transposto beta. Peguei essa matriz aqui, transpus, coloquei beta alfa. E peguei esse objeto aqui, coloquei psi barrado transposto, que agora é uma matriz coluna alfa. Então foi exatamente isso que nós fizemos aqui. Então nós pegamos essa expressão, psi barrado transposto, psi barrado gama mi psi, e transpusemos, nós fizemos isso, ó, psi transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto, que é isso que está aqui. Simplesmente a gente foi trocando, eu botei esse psi na frente, ele passou para cá, transposto, gama mi. Então isso aqui. O que eu fiz? Eu troquei psi por psi barrado, para botar o psi na frente. Quer dizer, quando eu faço a operação de transposição, o que eu estou fazendo é trazer esse para frente no lugar desse. A transposição, simplesmente, ela me obrigou a passar o psi por psi barrado. E está implícito na nossa cabeça que esses caras são componentes do espinor. Então, eles são números, eu posso passar um para o outro. A gente pega psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, né? A gente está lá, psi 1. Se eu pegar a componente psi 1 e multiplicar pela psi 2, isso é a mesma coisa que psi 2, psi 1. Então agora a gente diz não. Para que o campo de Dirac possa ter uma interpretação correta, a gente precisa que, mesmo sendo um campo clássico, ele seja um campo que não seja definido no espaço dos números complexos.
mas ele seja definido no espaço dos chamados números de Grassmann. Então, essas são as chamadas variáveis grassmannianas. Então, a nossa ideia é que o psi alfa, a componente psi alfa do campo de Dirac, ela é o que nós chamamos de A-number, o número anticomutante, ou é vamos dizer, uma variável, ou seja, é um campo que toma seus valores em uma álgebra de Grassmann. Cada componente. Cada componente sozinho, isso. O que é uma álgebra de Grassmann? Uma álgebra de Grassmann é uma álgebra de números anticomutantes. Por exemplo, se eu pegar x vezes y, isso aqui é menos y vezes x. Produto mesmo, não é produto matricial, não é nada produto. Ou seja, se eu pegar um número e elevar ao quadrado, ele dá zero. Porque eu vou usar o x comuta com o x mesmo. Então, x vezes x é igual a menos x vezes x. Então, o quadrado de qualquer número de Grassmann é zero. Então, é claro que se eu pegar psi1, psi2, isso aqui é menos psi2, psi1. Se eu pegar psi1 ao quadrado, isso aqui é zero. Então, cada componente isoladamente tem quadrado zero. Mas o produto delas é anticomutante. Isso, pode falar. Mas quando você calcula a carga, que seria o J0, né, que seria o psi barra do psi, ele não vai dar justamente o psi1 ao quadrado, né? Vai dar módulo, vai dar psi1 estar, psi1. Psi1 estar não é psi1. Né? Vamos lá de novo. Vamos lá. Se eu pegar esse cara aqui, A mais IB. E esse cara aqui é o número, vamos pegar o conjugado complexo dele. Então isso aqui é A menos IB. Quem é o número pelo seu conjugado complexo? É A vezes A menos IAB mais IBA mais B vezes B2. Se esses números são números de Grassmann, A2 é zero, B2 é zero, mas AB não é BA. Então, se isso aqui é um número de Grassmann, BA é menos AB. Então, Z vezes Z está a menos 2IAB. Se eu multiplicar agora Z estar por Z, vai ser mais 2IAB. Então, uma variável, mas aí sim, é uma variável de Grassmann complexa. Então, uma variável de Grassmann complexa, o seu módulo ao quadrado é diferente de zero. Certo? E na verdade, o seu Z estar é puramente imaginário, não é nem real, deveria ser, se esses números aqui fossem reais, né? Isso aqui se cancelaria. Isso não seria zero, isso não seria zero. Se eu tivesse números comutantes, Z vezes Z está, dá A2 mais B2. Se você tiver, por exemplo, o produto de dois números de Grassmann reais, x vezes y, conjugado complexo. Qual é a definição de conjugado complexo? É o produto dos conjugados na ordem inversa. Por definição, né, quando a gente define uma álgebra C estar, é porque geralmente quando a gente faz o produto, o conjugado complexo de dois números, a gente imagina que esses dois números são comutantes. E aí eu boto eles na mesma ordem. Mas o estar é definido que nem o hermitiano. Quando eu pego duas matrizes, N e N, e tiro Dagger, isso aqui é N Dagger vezes N Dagger. Quer dizer, a particularização disso para o caso complexo, para o caso de números, é quando eu tirar o Dagger, quer dizer, como isso aqui são números, não são mais matrizes, o Dagger não tem o transposto, é o próprio estar. Então isso aqui deveria ser, por definição, N estar, N estar. Então é claro que o produto, né, o conjugado complexo dos produtos é o produto dos conjugados complexos, só que na ordem oposta, por definição. Se os números são comutantes, não tem problema, eu posso trocar a ordem a qualquer momento. Então o produto, o conjugado complexo do produto, é o produto dos conjugados complexos tomados na mesma ordem, porque isso está implícito, eu estou trabalhando com números comutantes, até agora. Da agora em diante, eu já sei que existe uma outra categoria de números. Isso aqui é geral, isso aqui é particular. É a definição do que a gente chama uma sexta álgebra. Então, quando eu pego o produto de dois números de Grassmann reais, eu tenho que fazer isso.
Agora, se esses números são reais, y' é y, x' é x. Mas se eles são números de Grassmann, isso aqui é menos xy. Então o conjugado complexo é menos ele. Então esse número é puramente imaginário. Então o produto de dois números de Grassmann reais se comporta como um número puramente imaginário. Então, para eu corrigir, esse número aqui só seria real se eu colocasse um i aqui. E aí, esse i vem para cá menos i, vem para cá menos i. E aí, quando eu troco a ordem, ele fica mais i. Então, esse número é real. X real, y real e puramente imaginário. Se esses números são grassmannianos, esse produto total é real. Se esses números são grassmannianos, esse produto aqui é puramente imaginário. Tá claro? Não sei. Então, quem quiser, isso é importante. Tá? Números de Grassmann aparecem muito na matéria condensada. Hoje em dia a gente já sabe de várias situações em que se trabalha com números de Grassmann. Na física de teoria de Young-Mills, os campos, os ghosts de Faraday-Popov são escalares, tomam valores numa álgebra de Grassmann. Então, para quantizar uma teoria de Young-Mills, quando eu olho para o setor de ghosts, né, e de anti-ghosts, a gente tem números agora, tem campos que não tomam valores numa álgebra complexa, mas numa álgebra de Grassmann. Na supersimetria, o tempo todo também. As coordenadas do superespaço, elas são coordenadas grassmannianas. Então, é muito natural a gente, a partir de um certo momento, ter vários exemplos, né, de campos que têm natureza grassmanniana. Por exemplo, na matéria condensada, formulações para efeito quântico de spin e formulação para algumas formulações de sistemas magnéticos, a gente usa variáveis de Grassmann. É preciso usar variáveis de Grassmann. Quem quiser ler como é que se deriva, como é que se integra, aqui não vamos precisar chegar o que significa integrar em cima de uma variável de Grassmann. Isso aí tem nos nossos cursos, se alguém procurar aí no Professor Global, tem um curso de supersimetria que eu dei, então, eu acho que foi 2010, 2011, não sei, supersimetria em 3 dimensões lá, a gente trabalhou bastante as álgebras de Grassmann. Mas se alguém quiser pegar um livro bom, um livro russo, que é um livro de física, não um livro de matemática, que tem assim, uma boa discussão sobre as variáveis de Grassmann, tem um apêndice muito bom, é o Ariser Vetes. Tem um capítulo, um apêndice muito bom sobre o que são como trabalhar com as variáveis de Grassmann, como derivar em relação a... Porque aí tem coisas interessantes, porque integrar sobre variáveis de Grassmann é exatamente igual a derivar, não tem diferença. Para as variáveis de Grassmann, né, o elemento de volume é igual a derivar. Então, integrar na variável de Grassmann é igual a derivar em relação à variável de Grassmann. São particularidades desse sistema de números, né, que são chamados números grassmannianos ou A-numbers, porque esse é anti-commuting, números que são anticommutantes. Então, a ideia, vamos ver agora, por que se nós tomarmos os campos de Dirac, quer dizer, os campos de Dirac continuam sendo representações do grupo de Lorentz, clássicas. Não impus relação de comutação, nada disso. Eu estou apenas dizendo que são números de uma outra categoria. Então, nós vamos tomar o nosso campo de si, né, como sendo um campo que pertence à representação meio zero, mais a representação zero meio, ou seja, é uma genuína representação estetorial do grupo de Lorentz, só que as componentes psi alfa, elas pertencem a uma álgebra de Grassmann. Ou seja, as componentes entre si, elas anticomutam. Psi1 vezes Psi1 é zero. Psi1 vezes Psi2 é menos Psi2 vezes Psi1. Tá certo? Então é isso aqui. E aí por que isso muda o jogo? Vamos voltar aqui. Você entende por que eu estou triladinho lá com o paper do Luca Faber? Por causa dessa questão. Tá? Vamos tentar entender isso melhor depois. Mas é isso aqui. Então, se eu pegar essa combinação aqui, que é a corrente eletromagnética, em forma, vamos dizer, microscópica, corrente eletrônica, né? Onde agora eu sei qual é a estrutura dela, ela é descrita em termos de campo de Dirac. Desse modo, então, se eu tirar o transposto disso,
dizer, qual é a operação que eu estou fazendo? Essa grandeza aqui é isso aqui, ó, psi barrado alfa, gama mi, componente alfa beta, psi beta. O que significa tirar o transposto dessa equação? Botar o psi beta cá na frente, bota o psi beta, psi transposto beta, gama mi transposto beta alfa, psi barrado transposto alfa. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu fiz isso aqui, ó. Psi transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto. Foi exatamente o que eu fiz. Só que, ao fazer essa operação, na verdade, o que eu fiz foi passar o psi na frente do psi barrado. Então, psi barrado alfa vezes psi beta é igual a menos psi beta vezes psi barrado alfa. Sentido gaussiano. Nada acontece com a matriz gama mi, porque os elementos gama mi alfa beta são elementos numéricos, são números dentro de uma matriz. Essa matriz, no espaço, essas matrizes são matrizes de Pauli, basicamente é identidade. Então não tem problema de passar para lá. O problema é quando esses números, né, eles estão somando como números. Então é isso que está acontecendo. Então está me faltando aqui, ó. Quer dizer, então se a gente estuda lá álgebra linear baseada em números constantes, né? Então, se eu pegar o transposto, m vezes n, matriz n vezes a matriz n transposta, é n transposto vezes n transposto. Professor, Pois não? nesse caso, você vai pensar, então, por exemplo, que a matriz, como a matriz gama, ela é como se elas fossem os escalares da álgebra de grau. Isso. Exatamente. Como se fossem escalares da álgebra de grau. Exatamente. Professor, Oi? a gente está querendo fazer isso para manter a ideia de que, conjugando O sinal a corrente muda. a gente vai ter um sim conjugado, né? Como seria dado com a x, no caso, e só que a corrente teria que ser oposta. Mas o que a gente está querendo isso, né? Nós queremos isso. Tá, mas não abrir mão disso, o que é que vai querer? Se abrir mão disso, você vai abrir mão da interpretação de que o campo C descreve uma partícula com carga oposta. Você está abrindo mão da interpretação que você deu para a simetria de conjugação de carga da equação de Dirac. Se você abrir mão disso, você está dizendo, eu nego a existência do próximo. É isso que você está fazendo? Você ainda nega depois desde 1932? Hã? Realmente nega? Nega. Então vamos lá. Isso aqui vale para matrizes que são números constantes. Se eu tiver um espaço onde as matrizes têm valor nas álgebras de Grasp, isso aqui é menos n transposto n transposto. Então agora que vocês já sabem de mais coisas, quando forem transpor alguma coisa, lembrem-se se vocês, primeiro olhem se vocês estão numa álgebra C ou numa álgebra A. Se vocês estiverem numa álgebra comutante, tudo bem. Se vocês estiverem numa álgebra onde os números são anticomutantes, sempre que transpuser, vocês estão passando uma coisa para outra. No fundo, a transposição é isso aqui. É isso aqui. Daqui para cá, o próprio. Agora sim. Foi você não, né? Não, tá foi bem? um cartaz. Obrigada. Certo. Professor, Fala. na verdade, o senhor calculou o transposto da corrente. Isso. Agora, isso aqui não é um número. Calculando a transposição da Isso aqui é um número. Então, o transposto da corrente é ela mesma. Essa transposição é uma transposição feita no espaço dos espinores. Mas no espaço dos espinores, isso aqui é um conjunto de 4 números. É um número para gama 0, para gama 1, para gama 2, para gama 3. São 4 objetos. Para cada gama mi, você tem um número no espaço espinorial. Por quê? Porque isso aqui é um espinor linha, isso aqui é uma matriz, isso aqui é um espinor coluna. Então, quando você faz essa operação para cada matriz gama mi separadamente, você quer um número. Quando você põe mais, você está pensando que é conjugante. Isso, se eu puser mais, eu estou pensando que é complexo. Certo, mas a gente não conjugou a corrente, só tiramos o transposto. Por enquanto só. Tiramos o transposto, Só. e quando transpõe a corrente, aparece o princípio do Agora vamos ver, agora calma. Agora vamos chegar lá. Só fez transposto. Por enquanto eu só fiz transporte. Então aqui eu estou fazendo uma operação puramente da álgebra linear. Então, o que é o transporte de uma corrente? Vamos lá, calma. Não, sabe? O transposto de uma corrente é a mesma. Se essa corrente é um número no espaço espinorial, o transposto dela é o mesmo. Vai ser transposto em número aí. Você está sem. Você já leu o paper? Não, você não leu o paper de 39 de Dirac. A relação entre física e matemática. Você sempre nega essa relação.
Né? Já negou pela terceira vez, ó, e naquilo tem galo para cantar, não. Não vai ser perdoado, não. Não vai no fogo eterno, né? Se tem algum galo, eu sou os cachorros latindo. Você já negou 3 vezes essa relação entre a física e a matemática. A pessoa que eu não conto, não, ó. Tá certo, Alexandre? Porque o que eu fiz aqui a questão da relação entre a física e a matemática, vou tirar, eu dizia faz a matemática que você quiser. Depois você interpreta, e é você que vai interpretar. Se fosse assim, não existia matemática, porque a matemática é alguma coisa que você faz para satisfazer um desejo teu de representar alguma coisa. Então você tem que botar o teu dedo lá, cara, e fazer as coisas funcionarem. Não existe matemática que caiu do céu, aquela coisa platônica. Matemática é você que faz, não é assim que Dirac fez, assim que criou o delta. Matemática, se eu preciso de uma matemática, eu invento, desde que ela faça sentido com aquilo que eu quero representar. Então, por enquanto, eu estou transpondo. Agora vamos interpretar. Tá, mas os jogadores vão dizendo que como é um número, você põe a mesma coisa, mas você já corrigiu isso, já disse que é menos um número, né? Isso, já disse que é menos. Por quê? Porque eu quero interpretar isso como o quê no final do dia? Quando eu botar aquele Czinho lá, aí eu estou botando meu dedinho aqui, o que eu quero fazer com isso? Eu botei esse símbolo aqui, o que esse símbolo significa? Agora a gente está com o princípio da antipartícula. Então, você botou uma interpretação física. Tá, mas... E por que eu botei aquele sinal menos? Porque eu quero que a antipartícula tenha sinal oposto à partícula. Tá, mas é porque a gente tirou o transposto da corrente da partícula, certo? Sim. Tá bom. De qual forma? Transposto da corrente da partícula. Não, certo. estou Tá certo. Você tirou o transposto da coisa. Isso. Isso te deixa abalado com alguma coisa ou você percebe isso aí? Não, para mim ainda é matemática. Eu só estou Para mim também. corrente. Para mim também é matemática. Para você? Não, mas eu não sei se... Você tirou o transposto de um objeto. Isso é só matemática. Transposto de um número. Isso. Tá, justamente eu não sei interpretar isso, mas matematicamente tá. Então isso eu quero. Você sabe matematicamente? Você acha que Só isso não. Por enquanto é isso que a gente quer. Tá, aí quando você Agora vamos lá. esse número, aparece o conjugado de carga. Calma. Aparece. O que aparece? Aonde está o conjugado de carga? Não, aí não tá, mas tá quando Aí você vai fazer abre estar. as contas. Pois é, você vai fazer o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o C menos 1 e o C. Olha, aqui você está trazendo uma informação tua. Eu já conheço daqui uma matriz que faz esse trabalho. Você bota ela lá. Você também, ali também já tem visto que isso é unitário, né? Já. É um Não, sim, mas isso é tipo, não foi consequência não. Não, isso aqui você impõe. Eu quero construir uma matriz. A pergunta é, como eu falei na passada, é possível você encontrar uma matriz unitária que seja antissimétrica e que satisfaça essas relações. Eu quero 3 imposições sobre essa matriz. Ela existe? Existe, porque nós calculamos ela por construção na aula passada. Isso, gama 0, gama 2, certo? Legal? Então, isso aqui é uma operação matemática. Isso aqui é uma operação matemática. Esse finalmente vem. Agora, eu vou começar a dar uma interpretação. Aí nós já vimos que se C barrado é menos, se transposto C é menos 1. Tinha aquele sinal menos, né? Que aparecia por causa da propriedade da matriz de conjugação de carga. Então eu vou absorver menos, se transposto C é menos 1, isso vai ficar o meu se C barrado. Já absorvi, ó, isso aqui, isso tudo aqui ficou o meu se C barrado. C, gama aqui transposto, C é menos 1, é menos gama 1. E C, se barrado transposto, é C. Então, fazendo essas operações, ainda matemática, vamos colocar assim, a gente chegou a essa relação aqui. A gente chegou aqui. A corrente eletromagnética de um férmio carregado é menos a corrente eletromagnética do férmio carregado, que é o conjugado de carga daqui. Portanto, essa corrente eletromagnética descreve carga Q, e essa corrente eletromagnética aqui vai descrever carga menos Q. Claro que esse menos com esse menos vai dar um mais. No final do dia, se a carga desse lado é positiva, a carga desse lado tem que ser positiva. Por isso que esse menos corrige esse menos. Agora sim, você está interpretando. Porque a equação do Dirac me deu uma interpretação para isso aqui, em termos de uma grandeza física que a gente está discutindo, que é a grandeza fundamental do nosso curso, o eletromagnetismo, que é a carga. Então, você
precisou. Mas esse menos aí, só dá para fazer um menos não, né? Nessa conta. Aonde? A partir daí, nessa última linha, na última linha. Aqui. Isso. Esse menos aquele aqui, menos ó. lá em cima, menos lá em cima. Esse menos aqui foi absorvido aqui. Mas esse menos aqui veio aqui, ó. Esse menos aqui é isso. Tá? Agora há pouco, o senhor fez sem considerar grave. Considerou. Aí você ganhava Não. isso. Aí a gente obtinha menos. Não, a gente obtinha isso. Menos. Isso? A gente obtinha isso. E aí que era o problema, porque isso aqui descreve carga Q. E isso aqui descreve carga menos Q. Então essa densidade aqui me dá carga Q e essa densidade me dá carga menos Q. Eu tenho uma contradição. Aí agora eu vi que colocando o grasma aqui vem o sinal menos. Então se essa corrente aqui descreve carga Q e essa aqui descreve carga menos Q, os dois lados estão descrevendo carga Q. Tá certo? Tá? Caiu a ficha? Mas é porque só assim, que o que me incomoda é que transpor uma corrente está dando alguma coisa que não relaciona mais a partícula, mas antipartícula. Só estou transpondo. Só transpondo. Mas transpondo não é conjugar. Oi? Geralmente quando eu penso assim, quando eu pego uma coisa e conjugo, eu estou mudando da descrição de partícula para antipartícula. Mas eu só fiz transpor e mudei minha corrente e estou querendo que essa corrente agora seja da antipartícula. Você só fez transpor. Enquanto você só transpôs, você só botou aquele sinal. Você só ganhou a interpretação. Quando você transpõe, você não ganha interpretação de conjugado. Você, para ganhar a interpretação de conjugado, você precisa colocar a matriz C. Você colocar um elemento a mais. Sem o C, essa relação aqui não significa nada. Se você pegar essa relação e transpuser, beleza, você transpôs uma grandeza que toma valores numa álgebra de grafo. Beleza. Isso aqui para mim não significa nada. Aí, quando a gente começa a colocar os 6 aqui, eu conecto com aquilo lá. Sim. Então, repete só o motivo dos dois lados ser positivo, né? Os dois lados positivos, mas de um lado tem psi e do outro lado tem psi e c. Isso. Qual o problema? Qual o problema ou qual a solução? Não, o problema. O problema é Eu esse. já sei porque a gente... Se você tivesse isso, transpõe como qualquer professor de álgebra linear ensina quando a gente está aprendendo, só trabalha com números C. Não, pode botar o resultado. Então já posso botar o resultado. Aí o que a gente obtém daqui? Isso aqui é um número, então o transposto dele é ele. Isso aqui é um número, mas eu coloco os 6 de 6 a menos 1 aqui, eu ganho esse objeto. Considera sem ser grave. Considerando gráfico. Sem ser grave, dá mais. Sem ser grave, dá mais. Não. Aí qual é o problema? Agora vamos falar do problema. Esse objeto aqui descreve uma corrente de um férreo que tem carga. Ok. Então a densidade, se você pegar o psi-dada, se você pegar aqui o psi gama zero, isso aqui me dá o J0, que é o ρ. Que é o ρ sobre C, ou C ρ, portanto. Esse objeto aqui é psi-dada gama zero. Psi-dada é psi. Então esse objeto aqui está me descrevendo uma densidade de carga positiva. Por exemplo, a densidade de carga Q. Esse objeto carrega uma densidade de carga. Se esse objeto é carregado positivamente, esse lado aqui está me descrevendo um ρ que está medindo cargas positivas. Uma carga Q, não tem que ser positiva ou negativa. Se eu olhar esse mesmo objeto, esse objeto está descrevendo um outro ρ, que não é o mesmo, mas que tem uma carga menos Q. Você está dizendo que carga Q é igual a carga menos Q. Se você integrar a densidade aqui, você pega a componente zero, integra em certo volume onde tem o campo não trivial. Integra aqui no campo. Você vai ver que a carga no interior desse volume é Q, e você vai ver que a carga no interior desse volume é menos Q. Então Q é igual a menos Q. Aí está a contradição. Certo? Aí se você coloca o sinal menos, você tem o menos aqui. E aí esse menos Q cancela esse menos aqui. Fica Q igual a Q. Tá? É isso. Você teria que conjugar também, deixar outras coisas. Vou ficar bom. Conjugado de carga. Da expressão da corrente. Então você aprendeu uma coisa. O que nós aprendemos é o seguinte: essa operação aqui, ela faz isso com o spinor. Agora, se eu pegar essa operação nesse composto estrutural, ela faz isso. Então, como
forma que essa operação atua nesse objeto? Ela atua dessa forma. Ela bota no lugar do psi os psi 6, mas bota no sinal. Professor, Sim. a corrente ela é um produto de números grassmannianos, mas ela própria não é um número grassmanniano. Não, a corrente não. O produto de dois números grassmannianos é comutante. Isso, você pegar x, y, grassmanniano, multiplica por z, que seja grassmanniano também. Então você vai ter, isso aqui é menos x e y, que é mais zxy. Então se esse número aqui, se esses dois números são grassmannianos, e esse z é grassmanniano, o produto deles se comporta como sendo comutante. E se esse número aqui é comutante, aí não tem problema nenhum. Então o produto de dois números grassmannianos tem um caráter comutante. Na verdade, o produto é um número ímpar. Tá certo? Sim. As álgebras de Grassmann não era o espaço onde tinha as performances, não era um desse? Você pode definir aquela base das performances, né? Os produtos chamados produtos médios, você pode dar a eles um caráter de uma álgebra de Grassmann, mas ela não necessariamente é definida assim. O que você está dizendo, Guilherme, é o seguinte: quando a gente pega a diferencial da posição x e a diferencial da posição y, a gente define que quando a gente vai definir duas formas, a gente define essa base, e esse produto, por natureza, é um produto anticomutante. Então isso aqui é menos dy dx. Você introduziu um produto, que é o chamado produto exterior, e esse produto tem natureza anticomutante. Isso é uma outra coisa que você está fazendo. Então você induz o espaço base das T-formas, ou das U-formas, com um produto que é anticomutante. Você introduz um produto grassmanniano. Aqui eu estou dizendo que o produto é grassmanniano, as variáveis já são grassmannianas. Mas, por exemplo, a gente está trabalhando em Minkowski. Isso. Então o Minkowski também já está adotado como uma álgebra de Grassmann nele. Se você pegar, exatamente, se você pegar o elemento, não precisa nem pega o espaço euclidiano, quando a gente faz teorema de Stokes. Sim, é exatamente isso que eu ia falar. Então, o elemento de volume dx, dy, dz, né? Então quando você faz um jacobiano, quando você faz quando você vai fazer um produto, você diz, como é que o elemento de volume transforma? Em geral, o elemento dx se transforma assim, dx, dx', Então vocês dizem, beleza, isso aqui é a transformação do elemento de volume unidimensional, do elemento de linha. Aí agora você vai pegar um elemento de área, dx, dy. Então você vai dizer, isso aqui é dx, dx', vou pegar o elemento de volume, dx, dy, dz. Então isso aqui é dx, dx', dy, dy', dz, dz', dx', dy', dz'. Isso aqui é uma transformação de variáveis. Mudou o elemento de volume. Quer ter um jacobiano ali? Não tem jacobiano. Você tem um produto de três derivadas. Quando você faz uma transformação de volume, você diz, o elemento d3x é o jacobiano do dx, dx', vezes o d3x', você pega aqui a matriz jacobiana, você pega aqui um determinante, está botando um determinante, daí não sai determinante. Mas pelo que você está falando, a gente está falando de coisa mais fundamental do que você para botar o jacobiano, você tem que botar a média. É porque aqui, não, quando você está fazendo isso aqui, você está dizendo o elemento de volume, na verdade, é um produto de Grassmann, das três coisas. Então, ali é o epsilon. E é o epsilon vai te gerar o determinante. É por isso que você tem um determinante. Porque quando você faz isso aqui, na verdade você está fazendo o seguinte, d3x, quer dizer, isso aqui na verdade, como é que você interpreta verdadeiramente o elemento de volume? Isso aqui é epsilon ijk, dxi, dxj, dxk. Se esses objetos fossem comutantes, se isso aqui é simétrico, isso aqui é antissimétrico, daria zero. Então o elemento de volume não é zero, ele tem um epsilon. Agora, quando você faz a transformação de jacobiano, agora dy e epsilon jk. Aí você vai colocar aqui dxi, dx' i, dxj, dx' j, dxk, dx' k, dx' i, dx' j, dx' k. Agora, epsilon e jk vezes isso aqui me dá epsilon. Tem que botar aqui, IJ, tem que botar aqui, estou botando dx' n, botar aqui n, desculpa, e aqui T. dx' n,
Fiz só as transformações. dx'N, dx'P. Aí, epsilon e jk vezes isso aqui, e dá epsilon de MNP vezes dx'N, dx'N, dx'P vezes esse jacobiano. Então, o jacobiano só aparece porque o produto das diferenciais que estão dentro do elemento de volume não é um produto comutante. Antilinear. Então, na verdade, você tem uma outra. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte. Então, é por isso que o teorema de Stokes funciona. Sim, não. Ah, Tá, o teorema de Stokes. então você não precisa nem colocar uma métrica. A métrica é o euclidiana, é a métrica plana. Se você tiver métrica, aí você vai corrigir com a raiz quadrada do determinante da métrica. Mas essa transformação de jacobiano, se for uma transformação tipo rotação, o determinante da rotação é muito. Então, mesmo num espaço que não tenha métrica, a métrica seja euclidiana, delta e j, quando você define o elemento de volume, o elemento de volume é o produto grasmaniano dos três elementos de química. O produto grasmaniano não precisa ser definido num espaço que tenha métrica não trivial. Ele é um produto que você define onde você quiser. Tá certo? Você está com essa dúvida porque você tinha lido ou aprendido isso de que forma? Como assim? Ah, não. Não, porque A minha dúvida era... Foi dúvida de mal ensinado ou foi dúvida que você interpretou errado? Não, essas coisas a gente tem que limpar logo, para não ficar carregando essas coisas. Não, mas essa questão da álgebra de Grasman poder ser definida antes Da métrica? isso aí eu já não tinha dúvida nisso não. Ah, O que eu tinha perguntado era uma outra coisa. Então eu não entendi a tua pergunta, repete por favor. O que eu tinha perguntado era como a gente podia chegar nesse caso aí e já botar um menos para já interpretar. Ou seja, o que eu estava querendo perguntar é o seguinte: se o álgebra de Grasman já estava lá e a gente só pode pegar e usar ela. Sim. Pode pegar e usar ela numa boa, sem problema nenhum. Quer dizer, a álgebra de Grasman está no espaço que você quiser, Sim. tenha métrica ou não, do momento que você definiu um produto anticomutante. Então, se você tiver, por exemplo, no espaço de Minkowski, para certas ocasiões você tem álgebra C, para outras ocasiões você tem álgebra A. Se você estiver trabalhando com fermions, então você tem álgebra A. Se você estiver trabalhando com bósons, você tem álgebra C. Entende, Guilherme? Então, no espaço que você está, dependendo das tuas necessidades, você vai usar uma álgebra ou outra. Isso é colocado à mão. Isso é colocado à mão. Relação de física e matemática. Matemática você coloca à mão. Então, por que eu estou colocando à mão? Para vocês entenderem por que a gente precisou. Aquele sinal menos foi crucial. Então, era uma interpretação. Tá? Vocês podem pegar o livro já vai dizer para vocês que é menos. Mas por quê? Onde que está o menos? O menos está porque, no fundo, a inconsistência aparece quando você vai definir o que é carga em relação a conjugado de carga. Tá certo? Tá legal, Guilherme? Agora ficou. Tá. Onde é que eu estava? Vou voltar. Vou guardar isso aqui. Então a gente estava falando da conjugação de carga, então era uma primeira coisa importante, né? Que nós estávamos falando aqui, era então a invariância, né, de conjugação de carga. Então quando nós estamos escrevendo as equações acopladas, então lembre-se que eu tenho Maxwell. O nosso sistema completo é esse aqui. As equações de Maxwell, Dmi, Fmi, elas me dão aqui Mi0, Jmi, e aí aqui a gente tem Dmi, F, Tmi, igual a então aqui eu tenho as equações de Maxwell completas, onde aqui eu tenho uma instrução sobre as fontes. Então, nós sabemos quem são essas fontes aqui. Então, isso aqui para nós é Mi0, né? E essa corrente aqui né? Bom, vou deixar assim, a gente já sabe como pegar. Essa corrente aqui, na verdade, é isso. E aí, lembrando para vocês que esses objetos aqui agora são objetos anticomutantes. E, paralelamente, a gente tem essa equação aqui, que é a equação do Dirac. Então, esse é o nosso sistema completo. Então, isso aqui é como o campo de Maxwell
modifica o campo de Dirac modifica as equações de Maxwell, como o campo de Maxwell entra na equação de Dirac. Então, esse termo aqui é que é um termo de acoplamento, esse termo aqui se repercute desse modo da equação de Dirac e desse modo aqui, na equação de Maxwell, certo? Então, se a gente fizer uma transformação de conjugação de carga, esse cara, conjugado de carga do F no I é menos, esse aqui vai ser menos, esse aqui vai ser menos. Então, se eu colocar conjugação de carga em todo lugar, essa equação ela vai ser a equação certa, está certo. Então, se eu fizer transformação de conjugação de carga em cima de todo mundo, as equações ficam invariantes. As equações escritas para A e Psi são exatamente as mesmas equações escritas para A, C e Psi, C. E todos os sinais iguais. É isso que é invariância de conjugação de carga do eletromagnetismo. Certo? Tá legal, gente? Só para chamar a atenção nisso, porque isso aí não acho bem feito nos livros, tem muita confusão e não se sabe por que esse sinal menos aparece de repente grasmaniano numa teoria clássica. Se é uma teoria quântica, a gente tem férmions satisfazem relações de anticommutação. Então, os férmions anticomutam. Então, é muito natural a gente pôr uma espécie de parênteses de coação, na verdade, é um anticomutador. Mas numa teoria clássica, então, o campo de Dirac, mesmo classicamente, ele não pode tomar valores numa álgebra C, mas numa álgebra A. Vamos lá. Então, dobro mais ou menos discutida essa questão. Vamos agora trabalhar um pouquinho mais a estrutura da corrente eletromagnética para poder depois comparar nos casos bosônicos. Pois não? No caso clássico, a gente também não pode falar de